Oi pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais um vídeo sobre os cargos do Clube de Desbravadores? No vídeo de hoje nós vamos aprender então quais são as funções, as competências do conselheiro, O que o conselheiro deve fazer? Se você é um conselheiro de unidade, se é a primeira vez que você está com essa função no clube, quer saber como fazer o seu trabalho da melhor forma possível, vem comigo. Olha só, pessoal, para começo de conversa, você já leu o manual administrativo do Clube de Desbravadores? Se não, você precisa ler, tá bom? Ele é muito importante, tem várias coisas aqui, inclusive as funções de conselheiro e os outros cargos do clube, tá bom? Tem ele físico que você pode comprar em associações e também, tem um modelo em PDF que você pode baixar pela internet, tá bom? Mas sobre conselheiros, se você for lá na página 80 do manual, 80, 81, 82, vai falar então um pouquinho quais são as funções do conselheiro. Então vamos lá, o que são os conselheiros, O que eles devem fazer? Os conselheiros, eles são responsáveis por todo o sistema de unidade do Clube de Desbravadores. Então, eles são os responsáveis pelas unidades. A gente sabe que as unidades, existem as femininas e as masculinas, O ideal seria que cada clube tivesse uma unidade para cada idade, mas, somente clubes muito grandes acabam conseguindo isso, então a gente tem unidades aí com meninas geralmente de 10 a 12 anos, 13 a 15, e aí a gente vai fazer nossa separação por idade, Na unidade pode ter até 8 desbravadores, e aí um conselheiro e um conselheiro associado. Então, no total, 10 pessoas, 8 desbravadores, 2 adultos, conselheiro, conselheira associado. Mas, quais são, então, as funções do conselheiro? Primeira coisa é a coordenação das unidades. É ele que vai comandar a unidade. Então, se vai ter um acampamento do clube e vai ser por unidade, é o conselheiro que vai ficar responsável pela organização, o planejamento da unidade para o acampamento. Se a alimentação vai ser por unidade, então o conselheiro junto com os desbravadores ali vão montar o cardápio da unidade, vão ver quais os materiais que a unidade tem e o que precisa arrumar para levar para o acampamento. Se vai ter alguma atividade do clube por unidade, é ele que vai organizar, é ele que é o responsável pela unidade durante as atividades do clube, então ele é responsável por toda essa coordenação da unidade. Ele também é responsável pela coordenação do cantinho de unidade, ou seja, ele é responsável para averiguar se o secretário de unidade está preenchendo o cantinho de unidade, ele é responsável por organizar o cantinho de unidade. Tem clube que o tempo do cantinho de unidade é 5, 10 minutos. Tem clube que o tempo do cantinho de unidade é 40 minutos, 50 minutos. Então, é o conselheiro que vai organizar como que vai fazer, o que vai acontecer nesse cantinho de unidade. Porque tem clube que, durante o cantinho de unidade, é passadas as instruções das classes. Então, o conselheiro no cantinho de unidade, ele está responsável pelas classes. E tem clube que não, que o cantinho de unidade é somente para resolver as coisas do preenchimento do ranking da unidade, para combinar as coisas das unidades, e aí as classes são separadas. Então, dependendo do clube, o conselheiro, ele fica responsável pelo tempo, o que vai ser feito durante o cantinho de unidade. Ele também é responsável por auxiliar no planejamento e execução do programa do clube. Então, assim, todo ano o seu clube, ele faz, um planejamento anual. E o conselheiro, ele é responsável por ajudar a executar esse planejamento anual. Então, vai ter o Dia Mundial, o conselheiro tem que estar lá para ajudar. Se o diretor pedir para ajudar na decoração, se o diretor pedir para ajudar a fazer os convites, o conselheiro tem que estar disponível para ajudar. Ele também é responsável pelas atividades do clube. Então, assim, se o diretor precisar que o conselheiro faça uma recreação um dia, o conselheiro pode fazer a recreação. Então, ele vai ajudar para que o planejamento do clube ocorra, tranquilamente. Ele também auxilia no desenvolvimento do projeto social. Como já disse,
né, a gente tem o planejamento anual todo ano. Todo clube faz o seu planejamento anual. E dentro desse planejamento anual, existem atividades sociais, comunitárias, missionárias. E o conselheiro, ele é responsável por ajudar também no planejamento e execução. Então, se precisar que corte algum panfleto, que carimbe alguma coisa, que faça alguma atividade, o conselheiro é responsável por ajudar. E ele também é responsável por incentivar os seus desbravadores a participarem e estar junto com a sua unidade no dia do evento. Também ele é responsável por montar, juntamente com os instrutores, um programa para o cumprimento das classes. Então vamos lá. Como já disse, tem clube que no cantinho de unidade só faz coisas referentes à unidade. Tem clube que no cantinho de unidade o conselheiro também é responsável pelas classes. Então, nesse caso, o que acontece? O conselheiro, ele é responsável por ajudar a montar, né, esse planejamento das classes, né, conforme os seus desbravadores, e é responsável também por, né, averiguar se as crianças estão fazendo as atividades, por ajudar elas a cumprirem os requisitos e tudo mais. Então, assim, se no seu clube você é responsável pelo cantinho de unidade, no cantinho de unidade faz classe, e no seu clube não tem instrutor de classe, você é responsável por montar o planejamento das classes e por executar também o planejamento. Agora, se no seu clube tem um instrutor para classe, mas é um geral, e aí ainda no cantinho de unidade você é conselheiro e tem que passar, você vai montar junto com o instrutor de classes um planejamento e, né, é responsável por executar então o planejamento. Conselheiro também é responsável por criar e manter atualizada uma listagem com os nomes dos desbravadores e a classe em que eles estão. Então, assim, você pode fazer isso, né, no papel físico, tem uma agendinha, pode fazer uma agendinha da unidade e você anota. Então, Maria, 11 anos, classe de companheiro, entendeu? Vai anotando as classes que cada um dos seus desbravadores estão fazendo. Também existe a opção de averiguar isso, né, pelo sistema, né, que vocês vão lá no cantinho de unidade e lá vai aparecer, né, a idade do desbravador e a classe que ele está fazendo. Lembrando que também pelo sistema vocês podem preencher, né, as classes das crianças, conforme eles vão cumprindo as atividades. Então tudo depende do clube que você participa. Tem clube que prefere o papel físico e tem clube que prefere o modo digital. Isso daí é uma coisa que você tem que averiguar com a diretoria do seu clube, como que vocês vão lidar, né, com essa questão do cantinho de unidade ou das classes, de modo físico ou digital. Outra coisa que o conselheiro é responsável é por fazer um relatório bimestral sobre o desenvolvimento dos desbravadores em seu cartão e entregar para a diretoria. Então, o que é isso? A cada 2 meses, né, você faz um breve relatório com o nome do desbravador, a idade, a classe que ele está cumprindo e falando: falta 40% dos requisitos, falta 50%, estou com dificuldade porque ele tem dificuldade de aprendizagem, então demora um pouco mais para fazer o requisito. Estou com dificuldade porque ele falta bastante nas reuniões do clube. Você vai fazer um breve relatório de como que está o desenvolvimento desse desbravador na classe dele, para que a diretoria e o instrutor, né, caso o clube tenha um instrutor de classes, fique por dentro de como que está o andamento. Se precisa dar mais tempo para a classe, se precisa juntar para fazer um mutirão para cumprir os requisitos da classe, o que está acontecendo. Também, como já disse, né, é responsabilidade do conselheiro liderar a unidade, ensinando, trabalhando e permanecendo com eles durante todos os programas e atividades do clube. Então, como já disse, o conselheiro, ele é o responsável pela unidade. Então, tudo que o clube for fazer, o conselheiro tem que incentivar seus desbravadores a participarem e tem que permanecer com eles durante as atividades. Então, vai fazer uma atividade missionária de entrega de folheto no farol. O conselheiro tem que estar lá com a unidade. Não pode ir simplesmente à unidade. Ah, gente, vai ter uma atividade missionária do clube?
eu não vou estar presente, mas vocês podem ir. Não, ele é o responsável pela unidade, ele precisa estar junto. Vai fazer um cantinho de unidade, o conselheiro tem que estar lá. A unidade vai brincar na recreação lá, uma unidade contra a outra. O conselheiro tem que estar lá. O conselheiro, ele permanece junto com a unidade. Ele representa a unidade. Ele cuida da unidade. Outra função importantíssima do conselheiro. Ele precisa dar bom exemplo em comportamento, presença, pontualidade, respeito à diretoria e outras coisinhas mais. Então é o seguinte... Você que é conselheiro, você precisa dar um bom exemplo. Uma coisa que a gente sempre fala, e eu vou repetir aqui de novo. Se você quer que o seu desbravador faça as classes, você, conselheiro, precisa fazer suas classes. Ah, mas eu já tenho as minhas classes, mas está fazendo líder, está fazendo master, por quê? O seu desbravador, ele vai se espelhar em você, ele vai se espelhar na liderança que ele tem. Se o conselheiro dele falou assim, mas eu não quero fazer pasta de líder, para mim tá bom, ele também não vai sentir interesse em fazer. Então, dê um bom exemplo. E pior ainda, se você não tem as suas classes, faça suas agrupadas. Porque imagina você cobrar dele que ele tem que fazer, que é pro bem dele, e você não tem. Ele vai olhar e vai falar, mas... Para que eu vou fazer se o meu conselheiro não tem, ele continua no clube? Então, dê um bom exemplo. E não só isso, né? Dê um bom exemplo em tudo. Porque eles estão numa fase, numa idade, em que o conselheiro é aquela figura que eles se espelham muito, né? Que eles vão perguntar coisas para vocês que, às vezes, eles não têm coragem de perguntar para os próprios pais. Então, você precisa ser uma figura de bom exemplo. Você precisa, se frequenta a mesma igreja que seu desbravador, você precisa estar lá na escola sabatina. Seu desbravador precisa ver você frequentando a igreja. Ele precisa ver você com boas amizades. Ele precisa ver que você nas redes sociais, você é um exemplo de cristão. Ele precisa ver que você não tem vergonha de falar do amor de Deus, porque ele vai seguir o seu exemplo. Se você é um conselheiro que no clube é uma coisa, na igreja é outra, na casa com os amigos é outro, o seu desbravador, ele está observando e ele vai seguir o seu exemplo. Então, que exemplo que você está dando? Exemplo positivo ou negativo? Lembre disso, você precisa dar um bom exemplo. Outra coisa importante, você precisa ser pontual. Acontece muito, infelizmente, de o desbravador tá lá na porta da igreja, na porta da escola, e aí a diretoria, os conselheiros não terem chegado ainda. Não, vocês precisam dar o exemplo. É 9 horas a reunião? Então, chegue antes, chegue 10 para as 9, 15 para as 9. Você precisa ser um exemplo de pontualidade, porque se você começa a chegar atrasado, seu desbravador vai começar a chegar atrasado também, porque ele vai falar, mas meu conselheiro chega atrasado, então não faz sentido eu chegar na hora, porque eles não vão estar lá. Então, seja pontual. Seja presente, participe de todas as atividades do clube. Outra coisa importante, não fique criticando a diretoria do seu clube para a sua unidade. Mesmo que você não concorde com alguma opinião da diretoria, com alguma decisão, você questione isso juntamente com a diretoria do seu clube. Não desanime, não baixe a moral dos seus bravadores. Se eles verem que você critica a liderança, você não está demonstrando respeito pela sua liderança. E seus desbravadores vão seguir o mesmo exemplo. Eles não vão respeitar a liderança. E olha que péssimo exemplo. Isso só vai causar intriga, discórdia, mal-estar no clube. Então, seja um bom exemplo. Outra coisa, seja um bom exemplo no uniforme. Se é para todo mundo estar de faixa, vai usar faixa. Se é para todo mundo, combinou um penteado diferente, se foi combinado, não sai caro. Use, entendeu? Não tenha vergonha de usar uniforme. Muitas vezes o que eu vejo, conselheiros têm vergonha de usar uniforme. E aí guarda o uniforme na bolsa, chega na igreja, coloca o uniforme. Seus desbravadores vão fazer a mesma coisa, porque eles vão ver que o conselheiro deles tem vergonha de usar o uniforme na rua. Gente, esse uniforme, ele foi criado por Deus.
ele representa um ministério que é o ministério da sua vida, do seu coração. Você não está nesse ministério obrigado, porque se você está aqui como conselheiro, você já é diretoria. Então, você não está obrigado. Se você não está obrigado, se você trabalha nesse ministério por amor, por que você tem vergonha do uniforme? Não faz sentido. Porque é um ministério que você ama. Então, vamos usar com orgulho o nosso uniforme. Vamos, quando vestirmos eles, dar mais bons exemplos ainda. Então, assim, seja um bom exemplo em tudo que você for fazer na sua vida. Seja nas redes sociais, seja na sua casa, na igreja, no clube. Os seus desbravadores, eles estão olhando e eles se espelham em você. Então, no que eles estão se espelhando? Em coisas boas ou coisas ruins? Outro ponto importante. O conselheiro precisa apoiar a ordem unida na unidade. Já vi muito isso também. Diretoria e conselheiros perguntando: ah, mas eu tenho que fazer? Ah, mas eu não quero fazer. E aí fica sentado durante a reunião do clube no momento da ordem unida. Não. Se você está nesse ministério, você se dispõe a participar das atividades desse ministério. Então, apoie a ordem unida da sua unidade, a ordem unida do seu clube. Participe. Mesmo que você não seja aquela pessoa super boa na ordem unida, o básico você precisa saber. Porque se você não quer participar, muitos dos seus desbravadores também não vão querer seguir o seu exemplo, não vão querer participar, e muitos, quando se tornarem conselheiros de diretoria, vão questionar a liderança e vão falar: eu não quero participar. Aí a diretoria vai falar assim: ah, mas você tem. Aí eles vão falar: ah, mas quando eu era desbravador, meu conselheiro não participava. Então, assim, participe. Participe de tudo o que tiver no seu clube. Outro ponto importante: o conselheiro deve ajudar os membros da unidade em quaisquer problemas que possam surgir e também manter os líderes informados. Acontece muito, principalmente em unidades femininas. Fulano brigou com fulano. E aí o desbravador causa aquela ruptura na unidade, aí uma semana vem um, outra semana vem o outro. Isso quando não acontece de alguns tomarem as dores, aí uma semana vem um grupo, outra semana vem outro grupo. E aí? O conselheiro, ele é responsável pela unidade. Então, o conselheiro, ele precisa estar por dentro do que está acontecendo na unidade. Então, você precisa saber se teve intriguinhas, teve brigas. Pode acontecer do seu desbravador estar sofrendo bullying. Então, é necessário que você esteja por dentro de tudo que está acontecendo na sua unidade. Porque, lembrando de novo, às vezes, você vai ser a única pessoa que ele vai ter coragem de conversar, de se abrir. Então, você precisa ter maturidade, dar bons conselhos e entender que às vezes você não vai conseguir resolver sozinho esse problema e você precisa manter a sua diretoria informada para, se caso for necessário, eles possam intervir. Outro ponto importante: o conselheiro precisa assistir às reuniões de diretoria sempre que for solicitado. Lembrando, não é necessário, obrigatório, que toda reunião da diretoria executiva, né, que são os diretores, diretor associado, secretário, né, pastor da igreja, os conselheiros façam parte. Às vezes, eles vão ter aquelas reuniões separadas para definir coisas importantes do clube, mas às vezes vai ser necessário abrir a reunião da diretoria para todos os membros da diretoria do clube. Quando for necessário abrir para todos os membros, você, conselheiro, precisa participar da reunião, porque você faz parte da diretoria do clube. Você precisa estar por dentro do que vai acontecer no seu clube e você também tem direito a voto dependendo do que for. Então, participe sempre que possível das reuniões de diretoria, porque olha só, é muito chato quando o diretor marca uma reunião de diretoria, aí quase ninguém aparece, aí quem apareceu, todo mundo lá votou, vamos supor, numa especialidade nova que vai passar no clube. E aí o conselheiro não foi, e aí depois o conselheiro reclama que, mas ele não estava sabendo, mas teve reunião. Então, assim, você não pode reclamar se você não participou. Se você teve a oportunidade de participar, participe, tá bom? Seja uma pessoa participativa.
Outro ponto importante, avisar com antecedência ao diretor do seu clube caso você precise faltar. Por quê? A sua função é muito importante, porque você lida diretamente com as crianças, com os adolescentes. Você tá ali, ó, você é o elo de ligação. Então, quando você falta, sua unidade, ela vai ficar desfalcada, porque ela vai ficar sem o conselheiro dela. Então, avise o diretor do seu clube para ele se planejar, porque se você não tiver um conselheiro associado, e aí? O diretor vai precisar colocar uma outra pessoa nessa reunião para que a unidade não fique desfalcada. Então, avise com antecedência. É lógico que, assim, pode acontecer, de acontecer um imprevisto na hora e você não conseguir avisar. Tudo bem, mas sempre que puder, avise com antecedência. Outro ponto importante, montar um programa de visitação e convidar pelo menos um membro da diretoria para te acompanhar na visita. Então, lembra que eu falei que você é o elo do desbravador ali com a diretoria do clube? Então, você precisa também conversar com os pais dos seus desbravadores. Você precisa manter contato. É importante que os pais tenham confiança em você. Eles estão entregando, né, o filho deles, a filha deles nas suas mãos. Então, você precisa manter um contato com eles. Então, sempre que possível, faça uma visita aos pais, mas não faça sozinho. Chame o diretor associado, secretário do clube, para fazer essa visita com você. Não precisa ser uma visita longa. Você pode fazer uma visita curta, entregar alguma coisinha ali, fazer uma oração com eles. Pode conversar com eles como que está indo a criança na escola, sobre as notas, entendeu? Como que eles estão indo, né, em questão de educação, porque tem até a questão, né, da insígnia de excelência. O desbravador só pode receber a insígnia de excelência se ele tiver boas notas na escola, for um bom filho, né, for um bom membro na igreja, estiver frequentando os cultos, o clube e tudo mais. Então, as visitas, elas podem servir para isso, para você ir analisando, então, né, se o seu desbravador, ele merece participar, então, para poder, talvez, ganhar a insígnia de excelência ou não. Então, as visitas, elas são muito importantes para você manter esse elo, né? Para os pais terem uma confiança maior no clube, para você saber o que está acontecendo com o seu desbravador e tudo mais. Outro ponto importante é recepcionar os novatos. Lembrando, o diretor, ele tem muitas coisas para fazer, né? Então, quando entra um desbravador novo no clube, é sua função, conselheiro, trazer esse desbravador para sua unidade, conversar com ele, ver o que ele gosta, o que ele não gosta, apresentar os outros desbravadores para ele, fazer com que ele se enturme ali, né, no grupo e no clube para que permaneça. E por fim, é função também do conselheiro entregar mensalmente para a secretaria do clube a ficha de avaliação de cada desbravador devidamente preenchida. Lembrando, né, que essa ficha aí do cantinho de unidade, ela pode ser preenchida tanto digital, né, como no sistema. A gente tem esse vídeo aqui, ó, que ensina os secretários do clube a fazer o cantinho de unidade pelo sistema, mas também pode ser feita, né, do modo tradicional pela folha impressa. Então, é sua responsabilidade averiguar se o secretário da unidade está preenchendo corretamente a ficha, e é sua responsabilidade pegar essa ficha e entregar para o secretário do clube. Porque aí, o que vai acontecer? No final do ano, vão poder ver, né, o secretário vai fazer todo o levantamento, né, da unidade e ver qual unidade que teve a maior pontuação. Então, é sua responsabilidade isso, não se esqueça, porque já aconteceu comigo, já vi muitos conselheiros que se esquecem de preencher. Aí chega no final do ano, aí reclama com a diretoria do clube. Ah, mas a minha unidade fez muito mais coisa que a outra unidade, por que que a minha unidade não venceu? Porque vocês não entregaram o cantinho de unidade, preenchimento. Então, se atente a isso, é muito importante, é sua função. Como já falei, conselheiro tem muitas funções, né? Vocês viram quantas coisas o conselheiro tem que fazer. Então, em alguns casos, é necessário, né, que ele tenha um ajudante, um auxiliar, que seria o conselheiro associado. Geralmente, o conselheiro associado, ele é um aprendiz. Pode ser uma pessoa que entrou na diretoria agora, né, de 16
e 17 anos. Pode ser alguém que é novo no clube, então ele não sabe muito o que fazer, e aí ele vai ser o seu associado para aprender com você. Mas o que é importante, o conselheiro associado, caso você tenha um, ele deve atuar na unidade juntamente com você, te auxiliando então no que for necessário. Então ele vai te ajudar nas visitas, a ver como está o cantinho da unidade, se caso for cuidar das classes, a ver como é que está o andamento das classes, ajudar a passar os requisitos. E na ausência, né, do conselheiro de unidade oficial, é o associado que assume então a unidade. Então é muito importante que o conselheiro e o conselheiro associado se deem bem e que eles estejam, né, em ligação sempre. Então o conselheiro avisou o diretor que vai faltar, avisa já o conselheiro associado, porque o conselheiro associado é ele que vai assumir a unidade. E se caso os dois precisarem faltar no mesmo dia, os dois têm que avisar o diretor para que o diretor possa, né, ter um plano B ali. Então, o conselheiro e o conselheiro associado, eles precisam estar em harmonia, precisam trabalhar juntos, tá bom? Bom, essas são as funções, né, então, do conselheiro. Lembrando, o conselheiro precisa ser alguém que seja adventista, membro batizado da igreja. Por quê? Porque é um cargo oficial do clube. Você precisa passar, né, a sua carta de antecedentes criminais na igreja que você frequenta, na comissão. Então é uma coisa muito séria. Então ele precisa ser um membro ali, ó. Você vai lidar diretamente com as crianças e adolescentes. Então precisa ser uma pessoa de boa índole, que dê bons exemplos, bons conselhos. Então, ó, conselheiro oficial precisa ser maior ou igual a 18 anos, membro batizado, frequente da igreja, tem que ter passado a ficha de antecedente criminal na igreja, tem que ser uma pessoa que dê bons exemplos, né? Então, assim, tudo isso é muito importante para que o clube funcione bem. Outra coisa importante, mas eu vi que tem um monte de coisa para fazer e eu não sei por onde começar. Gente, vai com calma, tá? Vê no seu clube se você precisa cuidar das classes ou não, qual que é o tempo do cantinho de unidade no seu clube. Aí, a partir disso, você vai montando, né, o que você vai fazer no seu cantinho de unidade. Mas não deixe o cantinho de unidade jogado, as traças, e assim, vou sentar e só vou perguntar para o pessoal como foi a semana deles. Não mate o seu cantinho de unidade fazendo isso, tá? Depois nós vamos ter um outro vídeo ensinando que algumas coisas que podem ser feitas no cantinho de unidade. Mas não mate sua unidade fazendo isso, tá? Esse é um momento especial de ligação com vocês, da unidade, que vocês podem treinar algumas coisas, que vocês podem conversar, estreitar laços, combinar as atividades da unidade. Então, aproveite este tempo. Não sabe o que fazer? Entre em grupos de desbravadores que tenham algumas ideias. Tem muitos grupos, nós também aqui do Hora do Clube temos grupos de WhatsApp agora. Às vezes postamos dicas gerais para clube, às vezes postamos dicas para conselheiros também. Então, se você quiser entrar, pode entrar no nosso grupo. Existem outros grupos de desbravadores que vocês podem entrar também, né, com esse intuito. Pesquisa na internet também dicas de ideias do que fazer no cantinho da unidade. Tem um site antigo, mas muito bom, chamado Cantinho da Unidade, que vocês podem pesquisar também. Tem o nosso site também com algumas dicas. Então, assim, tem muito material para ajudar você, conselheiro, né, a cada vez se tornar um conselheiro melhor ainda. Mas eu queria deixar vocês com esse vídeo com uma coisa na cabeça. Não se desespere. A gente sabe que são muitas e muitas coisas para fazer, conselheiro tem muitas funções, é muita responsabilidade, mas não se desespere. Lembre-se lá de Josué 1:9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, irei contigo onde quer que fores. Você foi escolhido para essa missão, você foi escolhido para esse cargo. Mesmo que você não saiba o que fazer, Deus vai te capacitar. Então, se coloque nas mãos de Deus, aceite esse trabalho que é lindo, maravilhoso, que você vai ver muitas bênçãos na sua vida. Faça o melhor que você puder. Nem sempre o melhor que você puder
vai ser aquela coisa grandiosa, mas o importante é você dar o seu melhor. Dê o seu melhor e deixe o resto com Deus, que Ele vai fazer o milagre acontecer. Entregue tudo nas mãos de Deus, se dedique nesse ministério, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo, tá bom? Fico por aqui, até a próxima aula sobre os cargos dos desbravadores. Tchau, pessoal!